Podem sentar-se, meus queridos, que Deus os abençoe. Vamos então, sem mais delongas, passar para o momento da divisão das nossas classes. As classes que estiverem organizadas para as suas respectivas aulas, podem, por favor, sair aqui pela direita, a minha direita, né? E que Deus os abençoe em suas aulas. Meus irmãos, ao longo das últimas semanas, nós temos estudado as cartas do apóstolo Pedro. E estas cartas, o estudo destas cartas tem sido profundamente impactante para a minha vida, uma vez que o tom pastoral adotado por Pedro, a sua firmeza doutrinária e o seu carinho, tem nos ensinado de forma muito profunda quão desafiadora é a vida cristã. De forma que são muitos os aspectos que envolvem essa caminhada, que dizem respeito, a esse estilo de vida. Eu gosto de chamar a vida cristã de um estilo de vida, porque é um viver diferenciado, é um viver dedicado a alguém especial, que no caso é o Senhor Jesus. Portanto, as perspectivas da vida cristã, elas são completamente diferentes. E grave erro comete quem tenta adaptar o Evangelho ao cotidiano do mundo. Não dá, é completamente incongruente tal atitude. Mas Pedro tem nos desafiado e cremos que aqueles que pararam para pensar na argumentação do apóstolo, que na verdade são argumentações divinas, com certeza há de enriquecer em muito a sua trajetória no serviço a Deus. Peço, portanto, aos irmãos que abram a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Na semana passada nós estivemos estudando os versículos de 1 a 10 dessa carta, desse capítulo também, e ela introduziu para nós um assunto que é central, ao cristianismo, que é a volta de Cristo Jesus. O dia mais terrível de que se fala, e para o qual muitos não estão apercebidos. Então Pedro ele toca nesse assunto, e ele nos apresenta nesse primeiro momento, nessa primeira parte, os aspectos desse evento. Eu quero só lembrar aos irmãos o texto em questão. Segunda de Pedro, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Ele vai nos dizer assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que há juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro aqui está nos fazendo lembrados de que o Senhor voltará, de que o Senhor virá. E o que acontece naqueles dias? Diante da confusão, doutrinária que se estabelece no primeiro século, Pedro e outros apóstolos, como João, por exemplo, se levantam para combater tanto as heresias como os falsos mestres. Pedro, na segunda carta, está focado no combate aos ensinos dos falsos mestres. Num primeiro momento, ele abordou a questão das perseguições, mas agora ele se volta para o perigo que surge internamente, para os problemas que se dão no âmbito da igreja. E os falsos ensinamentos, a distorção teológica, o desequilíbrio doutrinário é agora o ponto central do seu ministério. É isso que ele aborda na segunda carta, e aqui ele vem conclamando os cristãos a se prepararem para o dia do Senhor. E aqui nos primeiros 10 versículos do capítulo 3, ele vai falar da importância e do significado, lembrando da veracidade escriturística, quando afirma acerca desse ponto, lembrando aqueles cristãos que eles não estavam diante de uma doutrina nova, mas de coisa que eles já conheciam, coisas nas quais eles já eram esclarecidos, não eram meninos, não eram pessoas inexperientes. Contudo, Pedro, mesmo sabendo da capacidade, da maturidade da igreja, ele não abre mão de reforçar o ensinamento e fazê-los lembrados dessas coisas. Pedro desenvolve um cuidado pastoral profundo aqui, lembrando os irmãos acerca da unidade bíblica, do ensino de Jesus, do ensino dos próprios apóstolos acerca desse ponto, e ainda conclamando os cristãos a serem pessoas que vivam preparadas para esse dia. Lembrando que o preparo envolve a compreensão de que estamos, desde aquele tempo, envolvidos numa grande batalha. Os cristãos já naqueles dias se deparavam com deboches, com ataques, com situações de pessoas que se levantavam para ridicularizar a fé. E se formos fazer aqui um contraste com aquele tempo e o nosso, vamos perceber que as coisas não mudaram muito. Ainda há quem brinque com a fé, ainda há quem brinque com Deus, ainda há quem ignore Jesus, ainda existe aqueles que fazem das linhas escriturísticas fonte de escárnio. Então, Pedro dizia, olha, o desprezo é deliberado, mas vocês precisam, entender o que acontece. Precisam reconhecer que eles vivem enganados pelas suas paixões doentias e que abraçam doutrinas que, na verdade, vão levá-los à morte, porque implantam dúvidas cada vez mais profundas em seu coração. Procurando de forma deliberada, uma espécie de amnésia duvidosa, esquecer do que o Senhor tem ensinado. E esse esquecimento ele é conveniente, porque é melhor não se lembrar daquilo que me aperta, daquilo que me volta para o eixo do entendimento, do que viver sendo, muitas vezes, fustigado por essas coisas. Então, normalmente, os ensinos heréticos eles são amparados por essa espécie de amnésia, onde as pessoas se esquecem do que já foi ensinado. Mas é importante que haja sempre a compreensão de que o mundo está nas mãos do Senhor. No verso 5, ele vai mostrar aqui que o Senhor é o juiz do mundo, que Ele mesmo estará encarregado disso. A impunidade que parece correr solta, será combatida, e aqueles que se entregam à perversidade, à devassidão, serão julgados. Tudo isso para que se instale, então, novos céus e nova terra. Diante desse quadro, aparentemente complicado, difuso e difícil,
Qual deve ser o posicionamento cristão? Aqui no verso 8, 9 e 10 dessa passagem, Pedro faz uma asseveração aos cristãos, onde ele diz: todavia, uma coisa, amados, aqui ele se dirige à igreja, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É interessante que, observando o que Pedro nos diz aqui, fazendo uma ponte com o Apocalipse, nós percebemos exatamente uma coerência muito bonita e bastante aterradora. Que esse dia representará também o desfazer-se de tudo aquilo que constitui a segurança do mundo, as suas obras, não é? As questões tão valorizadas hoje por aqueles que desconhecem a vontade do Senhor serão destruídas. Nesse ponto, a igreja se posiciona aguardando pacientemente. Porque uma das dúvidas que eram lançadas com o propósito de distorcer a fé era: será que ele vem mesmo? Interessante que, nos dias de Pedro, Jesus tinha andado por ali há menos de um século. Estava recente. E as pessoas dizem: ele não vem mais não. Tal dúvida nos nossos dias, 2000 e tantos anos depois, poderia ganhar contornos de verdade, não poderia? Mas Pedro, ele nos coloca aqui uma informação que é muito interessante, que é a questão da atemporalidade de Deus. Ou seja, Deus não está limitado ao relógio como nós estamos. Eu estou aqui pregando e observando o relógio, porque nós temos um compromisso com o relógio. Deus não tem. Pedro vai dizer: olha, um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele não está nem aí para esse tempo. Ele tem o seu próprio tempo. Ele não é regido pela cronologia, tal como nós. A descrição de Eclesiastes é perfeita, porque ele vai dizer que há tempo para tudo lá no capítulo 3. Nós temos tempo para todas as coisas: nascer, morrer, crescer, reproduzir, fazer, desfazer, abraçar, desabraçar. Nós temos tempo e hora para todas as coisas, mas o Senhor, embora Ele tenha o seu tempo, Ele não é regido por esse modelo de contagem de tempo, ao passo que nós sim. Então, as pessoas perguntam: ele não vem mais não, porque nada mudou, está tudo do mesmo jeito. Ora, para um coração desprovido da fé, as coisas estão do mesmo jeito. Mas para quem enxerga com os olhos da eternidade, muita coisa muda, principalmente em nós. O alvo da nossa fé tem como endereço o nosso coração. É aí que a maior mudança acontece. Por isso os cristãos podem continuar dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, porque Ele de fato virá. Mas no tempo de Deus, como Pedro descreve aí no verso 8, nós somos mortais, ao passo que o Senhor é mortal. O Senhor vive na eternidade, ao passo que nós estamos na temporalidade. Essa compreensão, Pedro bebe lá em Moisés, quando escreve o Salmo 90, e ele fala dessa perspectiva de que o Senhor não é regido pelo tempo como nós o somos. E a despeito disso, Ele age no tempo, Ele intervém em nosso tempo, mas Ele não se limita ao tempo. Portanto, é uma exclusividade divina o que nós temos aqui, essa liberdade em relação aos anos, às eras. O dia para o Senhor é diferente.
Jesus, falando sobre esse ponto lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, se você quiser dar uma olhada lá, é muito bom. Ele vai dizer algo interessante no versículo 36, onde lemos assim: portanto, se vos disseram, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Jesus está falando aqui exatamente da sua vinda e da tentativa humana de definir o dia e a hora. Jesus está aqui, nesse sermão profético dele, mostrando-nos a discernir os sinais da vinda do Senhor. Temos visto muitos apressadinhos aí, tentando, Jesus vem esse ano, se preparem, é agora, e nunca acontece. Não como eles pretendem e eles preveem. Mas é interessante que nós entendamos um ponto aqui, que o verso 36 traz para nós aqui em Mateus 24. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O que é interessante é que muita gente diz o ano, a hora em que Jesus deve aparecer, mas o fato é que nem ele que vem sabe. É uma exclusividade do Senhor esse dia. E aí a gente pode então começar, mas por que tanta demora? Em uma conversa com um amigo, um colega pastor, diante das lutas cotidianas, a gente ficava pensando, e ele costumava dizer, nossa, estou louco para Jesus voltar. Estou cansado desse mundo. Mas é interessante que, enquanto nós queremos apressar, e nós podemos, viu? Nós vamos saber disso daqui a pouco, a volta de Jesus, o Senhor tem um propósito nesta aparente demora. O verso 9 destaca para nós algo muito gracioso aqui, que se entendêssemos, aproveitaríamos muito bem. Por que eu digo aproveitaríamos? Porque isso diz respeito à igreja também. Porque se a igreja está no mundo, ela precisa ser consciente do seu propósito neste mundo. O verso 9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, aqui está o propósito, ele é longânimo, para convosco, não querendo que nenhum pereça. Olha só que interessante. Estamos diante, portanto, meus queridos, da bondade do Senhor, que tem ofertado tempo para o arrependimento. E o que isso tem a ver com a igreja? Porque enquanto o Senhor oferta tempo para o arrependimento do mundo, Ele também oferta tempo para a missão da igreja. Ele está dizendo à igreja, olha, vocês ainda têm muito o que fazer, vocês ainda têm muito a pregar, vocês ainda têm muito a ensinar. Então essa é a razão da demora, porque nós vemos aqui a misericórdia ativa de Deus, no tempo, no espaço, mostrando a sua longanimidade, para que o povo reconheça a compaixão do Senhor, conforme já descreveu o profeta Ezequiel, lá no capítulo 33 do seu livro. E você pode observar. Então, o que percebemos é que essa disponibilidade de tempo é tão somente uma oferta da graça da parte do Senhor, onde os eleitos já conhecidos pregam para que os eleitos adormecidos despertem. Então esse, meus irmãos, é o tempo em que nós devemos fazer o que fomos chamados para fazer. Não apenas ficar pedindo ao Senhor que volte, o que não é uma coisa equivocada, mas precisamos fazê-lo com a motivação certa. Porque se queremos que o Senhor volte, nós precisamos primeiro entender, já fizemos tudo o que fizemos? Será que não estamos caminhando como virgens nécias? Sabendo que o Senhor vai voltar, mas não nos preparando para esse encontro? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós achamos tão somente que a volta do Senhor é a recompensa da igreja, e o será. Mas há também a prestação de contas. Há também as responsabilizações que nos foram dadas, que serão verificadas naquele dia.
Portanto, é necessário que nós entendamos o propósito do Senhor, porque Ele virá a seu modo, como diz aqui o verso 10, virá, entretanto, como um ladrão. Interessante que no Evangelho de Mateus 24, Jesus nos ensina a ler os sinais. E nós, no meio dessa pandemia, temos começado a pensar, será que Jesus vem agora? O negócio está tão feio. Ainda não está tão feio quanto pode ficar, irmãos. Ainda não está tão difícil quanto pode. Todo ano a gente renova a esperança de um ano melhor e o ano já começa cheio de tragédia, já começa cheio de confusões, já começa cheio de incerteza. Aí você fica, puxa, acho que é agora mesmo. Mas Jesus diz que quando coisas piores que essas começassem a acontecer, seria o quê? O princípio das dores. Nós estamos, então, vislumbrando o princípio das dores. O que não deve provocar em nós uma postura relaxada, descansada, mas que deve nos colocar em alerta para fazermos o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer, pastor, é sermos crentes prestativos, atenciosos, diligentes, responsáveis, que prestem atenção ao que o Senhor diz, que façam com cuidado o que o Senhor manda fazer, que estejam atentos ao que o Senhor está dizendo. Portanto, quando o texto diz que ele virá como um ladrão, o que ele está dizendo para mim e para você é: não relaxe, não baixe a guarda, fique atento. Ninguém espera o ladrão, porque a atitude do ladrão é justamente essa, de chegar sem ninguém estar esperando por ele. Ele quer ser surpreendente. Mas Jesus está dando esse toque à sua igreja. Eu virei como um ladrão, tá? Portanto, aguardem com expectativa, esperem. E como é que o ladrão vem? Ele vem repentinamente, ele não manda um aviso, ele não chega assim, coloca lá na sua caixa de correio, hoje eu vou assaltar a sua casa, tá? Ele não faz isso. Porque se ele fizer isso, você vai preparar todo o seu arsenal. Eu, no meu caso, vou amolar o meu facão, que é a arma que eu tenho em casa. Né? Mas se o ladrão fizer isso, ele vai encontrar a família preparada. Né? Nem só o homem da casa, ele vai encontrar a família preparada. Até o bebê vai estar com uma faca na mão. Ele não avisa. Ele vem. É um sorteio. Não é? Então, Jesus está dizendo aqui para nós que ele virá a seu modo. Ele virá fora do óbvio. Ele virá de maneira surpreendente. A pergunta que se faz para nós aqui é o seguinte: você aguarda esse dia? Ou você está, como diria um cangaceiro aí das antigas, dormindo de cirola? Ou seja, despreparado. É importante que nós tenhamos a capacidade de descansar em Deus, mas nos lembrarmos, meus queridos, que estamos numa guerra, que estamos no meio de uma batalha que é forte. E esse dia tem um objetivo, que é a preparação para a instalação dos novos céus e da nova terra. Então ele vem para promover uma limpeza geral no mundo, para extirpar o pecado, para renovar a natureza. Lembra o que Paulo diz lá em Romanos? Que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação, todas as coisas criadas, também foram afetadas pelo nosso pecado. E a manifestação dos filhos de Deus depreende aqui, meus queridos, a pregação do Evangelho, que gera essa renovação, que nutre essa expectativa por esse dia que virá trazer uma reviravolta em tudo que nós conhecemos como mundo hoje. Por isso, esse tempo afetará todas as coisas. Os céus passarão, não os céus do Senhor, mas esse céu. Tudo que nós conhecemos hoje como mundo constituído será desfeito. Se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, toda a estrutura. Se fala aí num cataclisma, né, nuclear.
onde alguns preveem que o fim do mundo será provocado por uma guerra nuclear. Importante que a gente lembre de uma coisa: Deus não vai dar o botão vermelho a nenhum presidente, a nenhum chefe de Estado nesse mundo. Isso aqui é prerrogativa dele. Porque o que o Senhor fará é justamente isso: destruir o orgulho humano. Esse dia será um dia em que a humanidade será humilhada no seu orgulho, em que ela entenderá quem é Deus, em que ela reconhecerá o Criador de todas as coisas, que vem sendo negado, que vem sendo ignorado, que vem sendo tratado com indiferença desde o início dos tempos. Então, o que o Senhor vai fazer é destruir os tesouros, os impérios, a prepotência e a grandeza humana, para dissolver a altivez do coração. Portanto, é um dia, meus queridos, forte, para o qual a igreja se prepara. E aqui eu queria continuar a leitura com vocês, a partir do verso 11, onde lemos assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Não, porém, segundo a sua promessa, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha que interessante. Esse dia para o cristão não deve ser um dia de desespero, deve ser um dia de expectativa. Quando nós virmos, meus queridos, no dia do Senhor, o mundo se desfazendo, não deve caber a nós o desespero de agora, onde nós viveremos, o mundo está se desfazendo. Nós devemos entender o seguinte: o que Deus vai fazer agora? Quero ver a novidade que vem por aí. Essa, meus irmãos, é a perspectiva que Pedro apresenta para nós. Portanto, a igreja deve guardar esse dia com santa diligência, não apenas como um agendamento desastroso, mas como a expectativa da nossa vida, a vida nova que recebemos da parte de Cristo Jesus. Devemos sair, meus queridos, como já disse um pastor, do planejamento à comissão de recepção de Cristo. A gente às vezes fica só preocupado: que dia que Cristo vem, será que não vem, quando vem, como vem? Prepare-se para recebê-lo. Aguarde o Senhor com a alegria de alguém que vai receber um convidado ilustre, porque esse é o fato, pelo menos para aqueles que creem. E como fazemos isso, pastor? O senhor tem uma dica? Não, a palavra de Deus tem, que é adotar um estilo de vida que o agrade. Mais uma vez aqui, a palavra das 10 virgens nos mostra exatamente isso, que o Senhor quer encontrar a sua igreja pronta para esse dia. Não é assim? Como são os casamentos? Toda aquela expectativa, todo aquele segredo. A noiva passa o dia longe do noivo, se preparando, e ele fica ali. Ele é o primeiro a chegar na igreja, ele carrega banco, ele prepara as coisas. A pessoa chega, dá um tapa: ei, bichão, é hoje, hein? E ele está lá, suado, preocupado, como é que vai fazer, como é que não vai, ninguém está nem aí. Mas quando a noiva chega, todo mundo se levanta, ele fica... É com essa expectativa que nós devemos aguardar Jesus. Ver a sua beleza, ver o que ele vai fazer, ver como as coisas serão. Então, é viver de forma compatível com a fé que nós somos orientados a desenvolver. Uma vida orientada pela piedade. Então, eu tenho aqui algumas orientações para os irmãos sobre como nós devemos aguardar esse dia. Primeiro, aguarde esse dia com disposição para uma vida agradável a Deus, como diz aqui o verso 11. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, a igreja deve caminhar de forma santa.
se ela espera com grande expectativa, essa expectativa deve ser adornada pela empolgação. Não é ruim quando alguém chega e você, você chegou. É você. Não, espere. E quando chegar, celebre. É assim que devemos esperar o Senhor. E isso faz parte de uma preparação. Contra o que a igreja deve lutar durante esse tempo? Contra a frieza, contra a dúvida, contra a infidelidade. São obstáculos que encontramos no caminho. Por que a gente está estudando fome de Deus? Porque o mundo muitas vezes acaba ditando para nós o seguinte, olha, ter fé aqui é muito difícil, larga isso para lá. Aí você começa a olhar para tudo que diz respeito à sua vida de fé. Não é? Aí você começa a pensar nas dificuldades relacionais, no trabalho que dá, em tanta coisa. Orar é difícil, ler é complicado, eu não entendo o que a Bíblia diz, como é que eu faço? E agora? Lute contra a frieza, aqueça o seu coração, busque coerência. Coerência com o quê? Com a eternidade. Somos estrangeiros, essa não é nossa pátria. Então, se você está numa pátria que não é a sua, o que você procura fazer? Manter-se firme até você encontrar o caminho de volta. Não é desse jeito? Você se perde num determinado país, onde você vai? Você vai na embaixada, você vai pedir asilo, você vai pedir socorro, você vai pedir um auxílio qualquer para que você retorne à sua casa. Essa deve ser a nossa perspectiva no mundo. Então, caminhemos aqui avessos às paixões do mundo. Nós somos diferentes, mas não esquisitos. O reverendo Hernandes diz que quando a gente é diferente, a gente produz mudança, mas quando a gente é esquisito, a gente promove afastamento. Ninguém quer andar perto de um esquisito. Ser cristão não é ser esquisito, é ser diferente. É ter uma mensagem diferente, é ter um comportamento diferente, é ter uma vida diferente. Por quê? Somos santos. Qual é a perspectiva de um santo? É viver de forma dedicada. E cada um de vocês pode ser um santo. Se milagroso ou não, vai depender de você. Mas devemos ser santos. E sermos santos implica dedicação, implica separação do mundo e proximidade com Deus, ortodoxia. O que é isso? Que palavra feia, estranha. É crer corretamente. É adorar o Senhor de forma correta. E como é que eu consigo isso? Bíblia. Como é que a Bíblia espera que eu adore o Senhor? Como é que ela define? Siga o que ela te orienta e você será ortodoxo. Evidencie a sua fé. Demonstre pureza. O que é pureza? Conhecimento e motivação. Conhecimento por conhecimento gera soberba, mas quando ele é adornado com entendimento, ele se torna motivação. Por isso, é amar a vinda do Senhor. Como Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4:8, queria ler com você esse texto, interessante, porque Paulo está orientando aqui, Paulo fala dessas coisas de forma muito profunda, não é? Paulo é um dos que mais nos orientam acerca desses assuntos. Ele vai dizer aqui no capítulo 4 da segunda carta escrita a Timóteo, no verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus, se prepara para ela. E o modo de se preparar para esta vinda, é assim, vivendo coerentemente, consagrando-se ao Senhor, esperando com grande expectativa e testemunho. Interessante que Pedro vai dizer aqui algo interessante, que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Como é que nós fazemos isso? Por meio do testemunho. Vivendo de forma coerente com o que nós temos aprendido. Verso 12. Esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Então, esse apressar é o equilíbrio entre o crer e o fazer. Então, cada vez que você vive uma vida que é pautada nesses dois pilares,
entre o que você crê e como você desenvolve essa fé, você apressa a vinda do Senhor. Porque você contribui para que o Evangelho chegue mais longe. Você contribui para que uma vida seja abençoada, para que alguém seja tocado pela graça do Senhor. E isso implica confiança nos planos do Senhor, nas suas promessas, nas suas obras. Ser diligente quanto às suas instruções. Então, quer orar ou quer apressar a vinda do Senhor? Ore. Jesus nos ensinou isso na sua oração, não foi? Venha o teu reino. Se a gente pensasse bem no que é aquela oração, nossa vida era diferente. Venha o teu reino. Então, quando você ora, você está dizendo o seguinte: Senhor, que tudo o que diz respeito à tua vontade se estabeleça na minha vida. Então, se eu oro para que o reino do Senhor tenha peso na minha vida, isso significa que eu vou viver de acordo com o reino do Senhor, como um cidadão desse reino, não como um cidadão do mundo. Nós queremos ser cristãos híbridos, meio mundo, meio céu, meio inferno, meio paraíso. Não dá, gente. Nós precisamos ser cidadãos do reino completamente. É ter coração sensível, confiar na justiça do Senhor, crer na renovação de todas as coisas, viver em paz, viver vida diferenciada, sem contaminação. A gente brinca com o pecado como brinca com material radioativo. Acha bonito, acha interessante, mas os efeitos virão depois. Então não brinque com o pecado. Esteja convicto das promessas do Senhor. Segunda coisa, espere a vinda do Senhor com disposição para ganhar os perdidos. Aproveite esse tempo, essa demora, entre aspas, proposital do Senhor. É tempo de arrependimento. E se é tempo de arrependimento, é tempo de pregação. E se é tempo de pregação, quem deve pregar é quem conhece. E quem conhece somos nós. Então, se o Senhor é longânimo, nós devemos ser diligentes. Dá tempo. Dá tempo de mais um sermão. Dá tempo de mais uma evangelização. Dá tempo de mais uma missão. Dá tempo do evangelho chegar lá. Dá tempo. Porque todos carecem. Carecem da glória de Deus. Então, a abrangência ministerial da igreja é ampla. E diante dessa lentidão moral que a gente observa, do pensamento obtuso do mundo hoje, nós temos uma urgência espiritual muito grande. Nós devemos lidar com esta urgência de forma fiel, porque o fim vem. Deus está chamando. E o que é que nós estamos fazendo? Amamos o Senhor por meio da obediência e amamos as pessoas pelo meio do serviço? É importante a gente lembrar que o mundo e o diabo não perdem tempo. E nós estamos perdendo tempo? Aproveite esse tempo para crescer espiritualmente. Verso 17 e 18, para encerrar aqui. Pois vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, cuide-se, irmão. Não basta saber. É importante praticar. Estejam alertas. Não sejam autoconfiantes. Cuidado para que, se você pensa estar em pé, não caia. 1 Coríntios 10, 12. Os riscos são reais. Não seja como os insubordinados. A ideia de insubordinação aqui é de uma vida sem lei. Nós não vivemos sem lei. Nós somos regidos pela lei do Senhor, pela sua vontade, pelo seu amor. Então, tenhamos nós o cuidado de não sermos cristãos não praticantes. Tenhamos esse cuidado. Como? Alimente-se da palavra. Busque equilíbrio espiritual por meio da adoração e do serviço.
A sua alma precisa de uma dieta bem balanceada. E essa dieta se dá por meio da oração, da leitura bíblica e da comunhão. Cresça para a glória de Deus, longe do pecado, buscando entendimento e tornando-se a cada dia mais parecido com Jesus. É assim que nós devemos aguardar a vinda do nosso Senhor. Esse dia virá, irmãos. Não é brincadeira. Virá para todos nós. Então se prepare para Ele. Tire da sua vida as distrações. Tire da sua vida as distorções. Tire da sua vida tudo que prejudica a compreensão desse momento. Para que quando esse dia chegar, nós possamos com expectativa vislumbrar a coisa nova que o Senhor há de fazer. Amém? Vamos orar? Ó Deus bendito, te agradecemos pela ardente expectativa que a tua graça planta em nosso coração. Obrigado, Senhor, pela lembrança quanto ao dia glorioso do Senhor. Que esse dia, meu Deus, seja por nós aguardado, mas também apressado pela pregação fiel do Evangelho, pelo ser igreja fiel. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Teu Filho, a Te agradarmos com essa estilística de vida. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela palavra, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem ensinado. Seguimos, ó Deus, buscando a compreensão do Teu santo livro. Ilumina as nossas mentes, desperta o nosso entendimento. Não permita, meu Deus, que nos afoguemos em nossos próprios saberes, mas que nos deliciemos na sabedoria eterna. Ser com os meus irmãos, em nome de Jesus. Recebam, meus irmãos, a bênção. A igreja do Senhor siga em paz. Mesmo em meio à guerra que ela trava nesse mundo, seja o Senhor, meu Deus, servido em capacitar o teu povo todos os dias para viver de acordo com as tuas promessas e com a proposta de vida que o Senhor tem para ela. E assim, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, para que, ao longo da sua expectativa quanto ao dia do Senhor, Ele te sirva abundantemente, fielmente, todos os dias da sua vida, até o dia em que o Mestre vier, para se reencontrar com a sua igreja e com ela reinar por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.